Prezados empreendedores, muito boa tarde. Eu sou Adriano Campos, consultor de marketing do Sebrae, junto com o Fabiano Nagamatsu. Nós hoje vamos fazer aí a realização da palestra online, saiba onde sua empresa pode inovar. Essa aqui é uma palestra que traz aí alguns assuntos bastante relevantes para o dia a dia dos nossos negócios, especialmente nesse momento em que vivenciamos da nossa economia, né? Então, bom, antes de tudo eu queria agradecer aí. Obrigado, Fabiano, pela parceria novamente. Fabiano, consultor de administração, de marketing e de outros assuntos. Bom, olá pessoal, boa noite. Obrigado, Adriano, aí pela parceria. Meu nome é Fabiano Nagamatsu, aí, como está na tela. Sou consultor de administração e vamos tocar aí, então, saiba onde inovar na sua empresa. Tá? O que nós podemos fazer e o que nós temos de diferente aí, Adriano? O que nós podemos começar falando? Legal, maravilha. Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto só um detalhe, né? Essa é uma palestra online que está planejada para que leve em torno de 35 a 40 minutos, né? A gente vai tratar de diversos assuntos, o que é inovação, quais são os tips, vamos trazer alguns exemplos, vamos discutir vários pontos e de antemão já queria convidar todos vocês, quem puder, quem tiver interesse, pode e deve aí através do nosso chat já lançar as perguntas ao término da palestra, né, ao término da explicação. A gente vai abrir um momento para dúvidas para tentar responder as perguntas, né? Se a gente não conseguir dar conta de todas elas, a gente vai tentando pelo menos lidar aí, vamos selecionando algumas delas, né? Então, a qualquer momento vocês podem, durante toda a palestra, escrevendo e tirando todas as dúvidas, tá bom, pessoal? Mas legal, então vamos lá, pessoal. A gente nota aí que existe um momento atual em que estamos vivenciando, que é um momento de um cenário econômico um tanto quanto diferente do que nós vivenciamos nas últimas 2 décadas, pelo menos, né? E por conta dessa retração de consumo que nós estamos vivenciando, a gente verifica uma série de existências de problemas que as empresas estão tendo que lidar, tanto na sua gestão quanto na adaptação dos seus produtos, né? No novo tipo de consumidor que nós estamos vivenciando, né? O ponto é, mais ou menos como uma tempestade ocorre, né? O nosso cenário econômico ele se mostra como uma tempestade, né? Quando a gente está debaixo de uma chuva forte, raios, né? Nuvens negras e tudo mais, a gente tem certeza que o sol está lá em cima ainda, né? A gente só não consegue enxergar. E é mais ou menos no campo empresarial. Quando a gente está num momento de crise, de fato a gente imagina, ou pelo menos espera que esse momento ele seja passageiro, e que durante esse período a gente esteja preparado para sustentar a empresa aí com a ventania, com a chuva, com os raios e tudo mais, né? E uma das alternativas é apelar e utilizar os conhecimentos para a inovação. Vamos pensar o seguinte, né, pessoal? Ao longo de toda a nossa evolução das últimas décadas, se a gente não tivesse a inovação presente no dia a dia, como seria a nossa sociedade atual, né? Então, puxa, não sei se todos que estão assistindo tiveram a oportunidade de utilizar um telefone público como esse que aparece na foto, né, do lado esquerdo. E já imaginaram se a gente não tivesse a inovação tecnológica, a inovação de comunicação, uma série de inovações acontecendo. Puxa, já imaginou a gente utilizando o mesmo equipamento de telefonia até hoje, né? Hoje a gente está tão acostumado com o smartphone, com facilidade de comunicação, com acesso à internet. Puxa, mas já imaginou que curioso que seria, né, voltar nesse tempo? Então, imaginem um mundo sem inovações, como é que seria, né? Bom, então quando a gente fala de inovação, existem diversos pontos dentro da nossa empresa que a gente pode inovar, né? Então a gente pode inovar lá no desenvolvimento de um novo produto, trazer um produto que tenha algum tipo de função ou que tenha algum objetivo diferente. Nós podemos inovar nas soluções que nós oferecemos para os nossos clientes. Podemos inovar até mesmo no próprio atendimento ao cliente ou na busca de novos segmentos de mercado. Enfim, existem diversos pontos que nós podemos inovar e é isso que a gente vai discutir hoje, né? Eu já queria, passando a bola para o Fabiano, e já perguntar, Fabiano, legal, né? Eu dei uma geral aí sobre inovação, essa é a palavra do momento, todo mundo está falando, está na boca do povo, mas, enfim, o que é inovação de fato? Boa pergunta, né, Adriano? A gente pode até entender, fazer um paralelo aqui com a crise que aconteceu, por exemplo, na década de 60 lá na Coreia do Sul. A gente vê como eles cresceram e avançaram muito, né, em termos de países emergentes, e a gente vê que grandes marcas que saíram de lá, eles, como Samsung, Hyundai, a gente vê que eles começaram basicamente com essa estrutura de inovação. E aí, nada mais do que a gente buscar essa referência
no Manual de Oslo, né? Então nós temos aí o Manual de Oslo, que é um manual hoje que sintetiza todas essas questões de informação, de inovação que nós vamos trabalhar hoje, tanto a intensidade, o grau, quanto a questão dos tipos de inovação também. É claro que há uma crítica em cima disso também, tá? Pensando nos pequenos empresários que estão participando, ou outros pequenos empresários, que o Manual de Oslo, basicamente, ele foi criado de uma forma geral para empresas grandes, principalmente foi desenvolvido em países desenvolvidos. E no nosso caso, nós como país emergente, a gente poderia falar, pô, mas que tipo de manual que poderia ser associado mais a nós aqui também? É claro, extraído questões, né, do próprio Manual de Oslo. Nós temos aí, então, para a questão de curiosidade, o Manual de Bogotá, nós temos o Manual de Frascati também, que são manuais que complementam o Manual de Oslo, que vem trazendo todas essas questões que nós vamos trabalhar aqui. Bom, prosseguindo aqui, nós temos então uma definição do próprio Manual de Oslo, que fala assim, que a inovação é a implementação de um produto, um processo, um método de marketing ou um método organizacional novo ou significativamente melhorado. Ou seja, alguma coisa que eu melhorei ou que, né, nós vamos ver lá na frente também que eu posso ter trabalhado de uma forma radical que vai fazer com que eu me torne mais competitivo, que eu desenvolva uma vantagem competitiva, né, da minha empresa em relação ao mercado. Para a gente começar, então, nós temos aí, inicialmente, então, deixa eu passar aqui os slides. Opa. Nós temos as classificações que são, né, dirigidas lá do próprio Manual de Oslo. Primeiro é a questão do impacto, nós temos o tipo também de inovação e o grau de novidade. Basicamente é o conceito que nós vamos trabalhar ao longo dessa palestra. Nós temos então, para começar, um impacto, aí nós temos dos 4 impactos que nós temos previsto no Manual de Oslo, nós vamos trabalhar os 2 principais, mesmo porque isso é o que é mais fundamentado nas nossas micro e pequenas empresas, né, em âmbito nacional. Então nós vamos trabalhar com a incremental, e a radical, que são os 2 polos, né, desse tipo de impacto. Para a gente ilustrar muito bem essa questão do impacto, até mesmo, deixa eu passar aqui, acho que os slides estão passando meio que pulando, né? Mas para que a gente possa imaginar como que a gente chega a um impacto radical, né, nós passamos pelo impacto aqui incremental, né? É claro que o incremental ele é apenas um incremento daquilo que nós vamos trabalhar em determinado tipo de produto. Esse, no caso, é um impacto radical. Em que momento da sociedade a gente imaginaria que nós poderíamos criar, né, um transporte aéreo? Até então terrestre, marítimo, e aí nós podemos ver na ilustração 14 bis, né, de Santos Dumont, nós visualizamos claramente que houve uma disruptura, ou seja, né, para quem é da inovação, eles declaram isso como destruição criativa, ou seja, nós criamos uma ruptura ali e a partir de lá para frente nós criamos outro tipo de produto que não existia no mercado. Então isso é uma inovação radical, né? Claro que pouco trabalhado hoje nos nossos cenários. A incremental é a partir disso, então nós podemos prosseguir aí e analisar. Passou aqui, nós podemos analisar que a incremental ela vai derivando, ela vai fazendo um melhoramento significativamente, só que pequenos melhoramentos, às vezes alguns modulares, alguns arquitetônicos, então ele vai incrementando a tal ponto de nós, né, termos esses tipos de aviões, como vocês estão vendo na ilustração, e aí todo esse melhoramento, né, que é um termo muito utilizado no Manual de Oslo, se chama de inovação ou impacto incremental dentro do âmbito de inovação. Tá? Outra questão que nós vamos trabalhar aqui, que é interessante o empreendedor ficar sabendo também, todo empresário empreendedor, né, na sua empresa, é o grau de novidade. Então, eu poderia falar assim, a inovação, Fabiano, está muito longe, né, Adriano, talvez da realidade das micro e pequenas empresas? Não. Tá? Nós podemos começar aqui então falando que a inovação ela tem um grau que hoje ela pode ser estendida a todos os segmentos, todos os setores, por exemplo. Tá? Então nós podemos pegar
vários aplicativos hoje que estão sendo lançados no mercado, que eles pegam vários tipos de público, vários tipos, né, de segmentos. Então ele serve para todo mundo, é uma inovação mundial. Nós temos uma inovação aí também que ela deriva, né, talvez de um mercado, um tipo de mercado específico, um nicho, né, nós adotamos um posicionamento estratégico e nós estamos trabalhando naquele tipo de mercado. Nós podemos também, aí sim, talvez é a realidade dos micro e pequenos empresários, trabalhar uma inovação mais local ou até mesmo interna. Tá? Então, aí é um dos tipos de inovação que nós vamos trabalhar muito aqui, é a questão organizacional. Então, pode ser uma inovação interna. Mesmo que o concorrente ou os concorrentes tenham já feito esse tipo de inovação na sua empresa, se essa inovação for implantada na minha empresa, feito um benchmark, por exemplo, implantado na minha empresa, não deixa de ser inovação. Ele também é uma ação de inovação, mas na minha empresa. Então, ela tem que ter esse grau de novidade também, né, dentro da minha empresa. Ele pode ser, e é aquilo que é muito usual na nossa, né, na nossa cultura aqui brasileira. Bom, o terceiro ponto daquela tríplice hélice é o tipo de inovação. Então nós temos uma inovação em produto, né, que pode ser tanto para produto quanto para serviço, que é a introdução de bens ou serviços novo ou significativamente melhorado. Tá? Então nós temos aí como exemplo, podemos pegar o próprio Facebook, né, nós vimos aí que é um tipo de serviço, ali nós temos uma espécie, um grande banco de dados, né, e para quem trabalha com questões de tecnologia, pode muito utilizar o próprio Facebook como benefício, né, da questão de, por exemplo, um tipo de serviço que a empresa pode realizar. O próprio atendimento pelo próprio Facebook, nós temos lá um inbox, a pessoa pode fazer o atendimento ali, fazer a postagem de um produto novo, um produto que chegou novo na vitrine ali, e aí ele vai, né, as pessoas começam a interagir ali. Então é um tipo de serviço inovador também. Tá? E nós falamos aqui uma palavra legal, interessante, que é tecnologia. A inovação nem sempre ela está atrelada à tecnologia. Tá? Não necessariamente tem que ser tecnologia, tem que ser equipamentos tecnológicos e tudo mais. Não, a inovação pode ser uma inovação mais simples também, como talvez trabalhado muito por economia criativa. Tá? Prosseguindo aí, nós temos a inovação ainda de produto, né? Nós podemos ver que para quem já trabalha nesse ramo, talvez não é tão novo assim, mas nós temos os produtos do segmento pet. Notem aí que nós, né, tem aí o cachorrinho, uma fralda, então nós estamos inovando em termos de produto, criando novos produtos para um determinado segmento, um determinado nicho de mercado. Tá? Então essa é uma inovação em produto nesse caso. Tá? Outro tipo de inovação interessante, também muito trabalhado e descrito lá no Manual de Oslo, tá? É a inovação em processo. Então, é a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. Também, então, é um método, muito quando nós falamos da questão da inovação de processo, Adriano, nós estamos relacionando muito a questão de produção, logística, e um dos exemplos que nós temos aqui de produção é esse, que nós estamos visualizando, né, um robô que, nesse case, por exemplo, ele substituía pelo menos 5 funcionários. Então, mas, Fabiano, uma inovação, muitas das vezes, ele acaba impactando diretamente na sociedade? Sim, com certeza. Mas aí que está a questão da capacitação. Né? Eu estou inovando aqui, é uma inovação, nós chamamos aí de destruição criativa, como falamos no início. Então, nessa destruição criativa, descontinuidade, nós tiramos aí muitos funcionários que poderiam estar fazendo ali essa função, e o robô foi lá e está fazendo de uma forma mais, né, qualificada ali, mais ajustada. Outra questão de processo, por exemplo, é um caso que nós atendemos, tá? Inclusive é um caso do Sebrae aqui, né, que nós atendemos na consultoria, é de uma pessoa que ela locou um grande espaço, né, para que ela pudesse montar sua fábrica, mas ela falou assim que não precisava de utilizar muito todos os espaços ao redor. E aí ela começou a criar galpões, né, vários galpões assim, e ela começou a locar esses galpões. No meio era a fábrica e ao redor os galpões, né, os espaços que foram locados, era tudo de
seus fornecedores. Ou seja, então ela meio que trabalhou com just in time, né? Então, processo logístico, a distribuição foi muito mais eficiente. É um tipo de inovação, ele inovou ali porque ele poderia estar fazendo outras coisas, né? Poderia deixar o espaço vazio ali, mas ele preferiu trabalhar. Então, quer dizer, ele trabalhou com estoque zero e aí ele conseguiu fazer toda a sua, né, ser mais eficiente na questão da sua produção. Outra inovação, que é o terceiro tipo de inovação, é a inovação em marketing, né? Talvez o Adriano fale com mais propriedade aí nessa questão da inovação em marketing, mas é a implementação de um novo método de marketing, uma mudança significativa na concepção do produto ou serviço nesse caso, né? Também previsto ali no Manual de Oslo. Depois a gente vai poder passar para vocês, pessoal, o link desse manual, tá? Ele já foi traduzido, a terceira edição de 2004 foi traduzida pela FINEP, tá? Inclusive eu acredito que tem um link depois no final da palestra, tá? A gente for analisar então aí esse tipo de inovação em marketing, nós podemos entender a história da Havaianas, né? Olha lá como que era antigamente, né? E aí o próprio usuário da Havaianas, ele desgastava muito a sola por baixo, e aí eles começaram a falar assim, olha, bom, a gente vai ter vamos criar um novo formato de usar, mesmo porque as correias antigamente vendiam separadas também. E aí eles viravam a sola, né, para cima e colocavam as correias e usavam novamente, né, até desgastar, né, até para ser bem mais econômico. E os projetistas, né, das Havaianas ali, né, talvez o P&D da Havaianas, né, pesquisa e desenvolvimento, começou a analisar muito esse comportamento do consumidor, essa concepção, né, de como que eles estavam analisando o produto, como eles estavam utilizando o produto. E aí nós, né, de uma questão que nós podemos ver que, né, era tido mais por pessoas de baixa renda, que utilizavam esse tipo de produto e tudo mais, ele passou a ser estudado e, né, nós podemos ver aí a Havaianas tradicional, de muito ser estudado, ela começou a ser diferenciada em cores e começou a criar um novo posicionamento estratégico da sua marca. Nós podemos ver que Havaianas agora é um sinônimo de luxo, né? de um produto bem conceituado, né? Só artistas, né? Os artistas que fazem a propaganda comercial das Havaianas. E então, quer dizer, essa mudança, né? que foi uma observação que eles fizeram lá, né, da mudança das correias, vira, coloca a sola, tal, eles começaram a mudar muito o conceito da Havaianas e falaram assim, olha, agora a Havaianas agora não só tem uma cor, pode trocar a correia, pode, né, ter duas cores, pode ter, além disso, né, isso aqui foi uma foto tirada no aeroporto de Guarulhos, e olha lá quanto que, né, não sei se vocês conseguem enxergar aí, olha o preço, né, das Havaianas aí. Então, quer dizer, né, tá tudo com strass, tudo bem trabalhadinho ali e tal. Então, quer dizer, eles mudaram o conceito a partir de um produto que, se eu não me engano, custa 15 euros de fabricação, 15 reais, perdão, 15 reais a fabricação disso aí, o custo, e olha por quanto que está sendo vendido. O custo permanece o mesmo ainda, né? E a gente agregou muito mais valor a partir do quê? A partir de todo esse trabalho de uma inovação, que saiu de uma inovação em marketing, né? Nós podemos ver que aí não tem só um trabalho, né, industrializado, manufaturado, mas nós temos um trabalho mais artesanal também, que agrega um pouco mais valor a isso, e muitas empresas entraram de carona nisso e começaram a buscar, né, inovar mais ainda sobre a marca, sobre o formato, né, da própria Havaianas, o posicionamento estratégico. Bom, nós temos ainda aí, nós trouxemos para vocês aí alguns tipos também, né, que é inovação em marketing, né, no posicionamento, que a gente trabalha aí a questão das embalagens, né, que é da marca Feitiço, né, olha aí que, né, já até, eu posso pegar a setinha aqui, vamos ver se a setinha, olha aqui, ó, Feitiço, né, tem tudo a ver, né, é um chapeuzinho, parece de uma bruxinha, né, o nome é bem sugestivo, né, sedução. Então nós podemos ver que essas questões, trabalhando a questão da marca, a questão do formato, isso tudo é uma inovação em marketing. E aí eu vejo aqui, ó, olha a questão da certificação também, né? Então nós temos a própria certificação, é uma coisa também, né, que aí é uma certificação Chico Mendes, né, que é um selo verde, que também
para alguns tipos de produtos que são, né, de responsabilidade, tem uma questão de responsabilidade ambiental, é muito interessante, né, as empresas saem na frente, as próprias redes sociais, o próprio social media que a gente fala muito, né, divulgar por mídias sociais, não é só ir lá e postar, tem toda uma estratégia por trás disso, uma inovação para ser trabalhada em cima disso. As questões de pagamento, questão logística, né, frete, entrega, todas essas questões também fazem parte de uma inovação em marketing, né, onde, né, há muito tempo atrás, quando se pensava em vender pela internet, que eu poderia olhar um produto à distância, talvez né, não tenho aqui no meu bairro e eu preciso de fazer a compra desse produto que tem em outra localidade, quer dizer, eu posso comprar tudo hoje pela internet. Tá? Então isso trata-se de uma inovação em marketing. Aí o último tipo de inovação que nós temos é a inovação organizacional, que é a implementação de um produto, de um novo método organizacional nas práticas de negócio da empresa. Então esse novo método, né, de inovação organizacional, né, também tratado no Manual de Oz, pode ser ilustrado dessa forma, né? Então vamos imaginar que eu quero sair de um aeroporto, né, por exemplo, para o outro, né, de Portugal, por exemplo, do aeroporto de Faro para Madrid, por exemplo, e eu quero, né, saber a trajetória, quanto eu vou gastar, tudo, eu quero fazer essa cotação. Né? Antes eu teria que às vezes ligar ou ir até o aeroporto, né, perguntar e tudo mais. Hoje não, eu posso fazer, tenho toda a facilidade pela internet. Então toda a disponibilidade daquele banco de dados, né, dos preços, tudo eu consigo fazer tudo online. Eu consigo fazer o check-in, consigo fazer tudo ali, né, com grande facilidade. É um caso da Ryanair que nós temos, que vamos falar um pouquinho agora também, continuando essa questão organizacional, que é interessante, né? Todo tipo de estratégia, ou todo tipo de estratégia e inovação, ele trabalha, além de uma questão de agregação de valor, de mais demanda, busca de mais demandas, é necessário também que ele traga uma certa redução também de custo, ele seja eficiente também internamente. E olha que interessante nesse caso da Ryanair, né? Olha que interessante. Então nós temos aí, como qualquer companhia aérea, nós vimos aí que tem o aeroporto, né? Eles tinham despesas, né? Que está em vermelho. Eu vou pegar a setinha aqui para trabalhar com vocês. Aqui, nós temos então em vermelho as despesas, né? O aeroporto, a bagagem, alimentação, combustível, depreciação, a manutenção, tudo isso, né, de despesa. E a única coisa que nós tínhamos aí de receita são as próprias passagens. Aí eles começaram a buscar questões de inovação na questão organizacional. O que nós podemos mudar, o que nós podemos desenvolver aqui para que a gente possa ganhar mais. Né? E aí nós temos o que então? Nós temos um aumento de receita. A receita, que era somente a passagem aérea, né? O que eles fizeram nessa estratégia? Eles reduziram a questão do salário, ou melhor, do preço final para o consumidor, né? Diminuíram bastante, reduziram até para que isso pudesse pulverizar, para que muitas pessoas começassem a ter acesso, né, ao transporte aéreo, e por conta disso eles começaram a fechar parcerias, por exemplo. Então, o que eu só tinha de passagem agora, passagem é bem mais barato, né? Mas aí eu posso fechar parcerias, nesse caso ele tivesse que fazer algum tipo de conexão, mudar a trajetória. Eu antes já tinha o poder de barganha, como a própria Ryanair, né? Tinha o poder de barganha para quê? Para fechar com os restaurantes locais, banca de jornal, locação de veículo. Então eles fechavam com todos os personagens do ecossistema lá deles, antecipadamente para quê? Para que eles pudessem já ganhar uma comissão em cima disso. Então eles reduziram o valor, né, da passagem, deixaram mais acessível a todos, né, a muitos outros que não tinham talvez acesso, e aí eles, né, começaram a agregar valor a partir dos parceiros. Então foi uma estratégia de inovação organizacional muito grande, né, onde eles começaram a ter receitas em outras questões também. Tá? Agora eu vou estar passando a bola então para o Adriano. O Adriano vai continuar tocando aí, falando um pouquinho sobre criatividade, e vamos lá. Maravilha, Fabiano. É legal quando a gente comenta aí, né, os pontos que você trouxe, né, os tipos de inovação. Então, por exemplo, eu fiquei pensando aqui, puxa, né, você falou de inovação de produto, né, e trouxe alguns exemplos. Pô, vocês que estão aí assistindo, né, na empresa de vocês, que produtos que vocês desenvolveram ao longo dos últimos meses e anos
E de que forma que vocês trouxeram inovações? Aí o Fabiano falou lá atrás, puxa, tem 2 tipos de inovação, né? Quer dizer, na verdade existem 4 tipos, produto, processo, marketing e organizacional, mas tem a incremental e a radical. Então, puxa, à medida que o Fabiano foi comentando, né, seria legal, né, que vocês estivessem avaliando aí como é que a empresa de vocês está inovando, né? Então, puxa, lá aquela inovação a mundial, né, que chega em todos os segmentos, todos os setores, como o Fabiano falou, puxa, de fato, bacana. E a regional? E no seu bairro? O que você está fazendo de inovação lá na rua comercial, na sua cidade, na cidade vizinha, né? Legal que a gente vai, à medida que você foi comentando, Fabiano, sobre todos esses tipos, a gente vai lembrando de diversos produtos mais famosos, outros nem tantos. Pensei até nos restaurantes aqui perto de onde a gente está, o que eles inovaram no cardápio, né? Então, muito legal isso daí. Então, vamos lá, vamos falar sobre algumas ferramentas que podem ajudar todo empresário a estimular a inovação, né, dentro da sua empresa, porque afinal de contas, inovação não é uma boa ideia, né? Só ter uma boa ideia, claro, é importante ter boas ideias, obviamente, e ainda mais nós que somos brasileiros somos tidos como um povo muito criativo. Agora, a criatividade sem utilidade comercial, né, sem utilidade para o consumidor, talvez não faça muito sentido, né? Afinal de contas, a gente tem fins lucrativos todos nós e queremos que os consumidores consumam os nossos produtos, né? Então, primeira sugestão, né, para você pensar na sua empresa. Então, a inovação ela não aparece simplesmente do nada, né, simplesmente por conta da sua vontade e porque você teve uma boa ideia. E a gente não inova sozinho. Então, a primeira coisa, dentro da sua empresa é necessário respirar inovações, né? Estimular a sua equipe, estimular os parceiros, os fornecedores a trazerem ideias, a comentarem sobre o dia a dia do negócio. Porque muitas vezes é no problema, é na crise de fato que a gente percebe as falhas e onde é que a gente pode trabalhar. Então, primeiro ponto, estimula a equipe que trabalha contigo, se você tem funcionário, não tem, se tem parceiros, vizinhos, essas pessoas elas precisam debater junto contigo para que a inovação chegue um pouco mais fácil. Segundo ponto é capacitar as pessoas precisam ser orientadas. Nós como os líderes de pequenas empresas, embora tenhamos muitas vezes um funcionário ou dois ou poucos funcionários, mas nós temos a responsabilidade de capacitar as pessoas para que elas entendam, tenham condições melhores condições aí de atuar dentro da empresa e que elas tenham um nível de criticidade, né, de opinião, de participação, a ponto de apontar para nós quais são as possíveis mudanças e alterações que podem ser interessantes. Então, não dá para a gente simplesmente contratar um funcionário, ter lá uma pessoa que está trabalhando e simplesmente esperar que ela saiba tudo, né? A gente precisa ajudar essa pessoa. O terceiro ponto é comunicação e transparência. Claro que nós como empresários, a gente tem alguns dados lá, algumas informações que são sigilosas e que não podem ser compartilhadas junto à nossa equipe, junto aos fornecedores. Mas aquelas que podem, elas deveriam inclusive ser comunicadas. Afinal de contas, o funcionário, o colaborador, o parceiro e o cliente, muitas vezes ele só nos ajuda quando ele consegue identificar o que está acontecendo na empresa, quando ele sabe qual é o contexto que ele está envolvido, né? Então, transparência e comunicação é importante. E o quarto ponto é recompensa e reconhecimento. Todos nós somos movidos ao reconhecimento. Então, muitas vezes um profissional, um fornecedor, um parceiro, um funcionário, ele só vai... muitas vezes o fato de você reconhecer, agradecer, já é um belo de um reconhecimento, uma recompensa, né? Então, acho que para quem está afim de ajudar a nossa empresa a crescer e traz boas ideias, o reconhecimento ele está valendo, né? A gente fala lá de recompensa, puxa, mas recompensa, será que é dar um bônus no final do mês? Será que é aumentar o salário agora que a grana está curta? Não necessariamente, né? A gente tem vários estudos aí que mostram que, claro, salário bom, bacana, todo mundo gosta, todo mundo quer, mas que o funcionário muitas vezes ele se sente valorizado por pequenos gestos que podem valer muito mais do que um salário, né? Então, se não der para dar um bônus lá, uma premiação financeira, mas está valendo, de repente, um jantar, que tal? Está valendo um reconhecimento público, está valendo uma série de outros pontos aí que podem ser inovados dentro da empresa, né? Mas legal, bom, legal, acho que a gente pensando assim, como comportamento de empreendedor, como líderes de empresas, a gente tem que se preparar também, né? Não basta você ter um conhecimento técnico muito bom dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, mas você não ser um líder que tem algumas características que não incentivam a inovação, né? Então, o primeiro ponto é comprometimento. Você, como líder da sua empresa, não adianta você cobrar de um funcionário ou de um parceiro ou de quem quer que seja
que essa pessoa ela busque alternativas, seja criativa, avalie o todo, se você não tem comprometimento com isso, né? Então a pior coisa que tem é quando a gente tem um líder que a gente não consegue verificar na postura dele quais são os objetivos da empresa. O que ele nos cobra, ele não cobra, ele não realiza. Então, mesma coisa para nós, né? Se a gente tem uma equipe, por menor que seja, e a gente está incentivando a inovação, a gente tem que ter essa postura. O segundo é a atitude, né? Metade dos clientes que eu atendo aqui, eu diria que a maior parte do problema deles, né? Eu não diria nem que são os concorrentes, nem que o mercado tá ruim, nem que as vendas estão caindo, mas a maior parte dos problemas muitas vezes está na atitude empreendedora. Então, o fato do empresário não ter atitude de ir para cima mesmo, de investigar, de conversar, de negociar, de orientar, faz com que a empresa vá minguando, né? Então, será que a gente está tendo atitude na frente do nosso negócio? E o último ponto é a liderança, né? Afinal de contas, quando a gente trabalha em equipe, a gente precisa de comando, né? Pelo menos de orientação. E não aquele comando autoritário, né? Não aquela coisa imposta que não faz sentido e o funcionário não consegue entender. Mas acho que esses são 3 pontos do comportamento que são muito importantes para se levar em consideração na hora de inovar. Bom, então eu queria voltar a bola aqui para o Fabiano e te perguntar o seguinte, Fabiano, mas como é que a gente consegue saber se lá na minha empresa o que eu estou fazendo é uma inovação ou não? Será que eu estou no caminho certo ou não? Você tem alguma dica, alguma trilha aí para nos passar para a gente identificar em que estágio que nós estamos? Bom, alô? Bom, uma pergunta difícil, né, Adriano? Como está a inovação na sua empresa? É complicado a gente analisar isso aí, por isso que nós passamos as questões dos tipos de inovação, né? A questão se é mais incremental, se é pequenas inovações ou grandes inovações que criam, né, um novo tipo de produto, um novo tipo de segmento, por exemplo. E para a gente responder isso aí, a gente precisa de analisar questões como, por exemplo, se a gente está trabalhando esses pontos dentro de uma organização mais inovadora. Tá? É interessante, antes de prosseguir aqui, analisar que a gente pode ter o DNA de inovação, a empresa ser totalmente inovadora, como por exemplo a gente conhece a Microsoft, o próprio Google, outras empresas, né, que estão mais à frente disso, e nós podemos analisar também aquelas empresas que têm uma outra parte que atua a questão de inovação, como nós falamos da inovação local, a inovação dentro da empresa interna. Então, para a gente analisar a questão do rumo da empresa, se a gente está analisando, se a gente realmente está inovando, se a minha empresa está nesse caminho correto, o que é interessante? Primeiro, buscar, né, saber onde que eu estou. Então eu vou pegar a setinha aqui de novo, vamos lá, né? Em que estágio a minha empresa está, né? Então eu vou fazer uma análise mais profunda, um diagnóstico e verificar, né, se a minha empresa ela tem todos esses pontos que você colocou, a questão de reconhecimento, a questão de criatividade, né? A minha empresa faz um planejamento em relação a isso, né, valoriza o funcionário, porque querendo ou não a inovação não vem por conta de uma máquina ou de um computador, ela vem por meio das pessoas, embora a gente está vivendo uma era aí que é a internet das coisas, né? Muitos estão falando da internet das coisas, mas quem está criando tudo isso é o ser humano que está desenvolvendo e tem esse core competence, ou seja, a competência central para poder desenvolver isso. Então, em que estágio nós estamos? E aí, onde eu quero chegar? Então, talvez a minha inovação não vai ser radical, né? Aquela que vai fazer uma destruição criativa e vou criar um novo segmento. Talvez a minha inovação vai ser apenas incremental. Eu vou inovando aqui até para que eu possa me manter, né, no mercado competitivo. Então a primeira coisa que eu tenho que analisar, né, é buscar uma conscientização de todos os envolvidos, né, de que a inovação não é um custo, a inovação não é uma coisa que eu vou utilizar somente como gasto dentro da empresa. Ela é um investimento. Ela tem que fazer parte do meu planejamento. Eu tenho que disseminar isso aí entre os colaboradores, entre todos os envolvidos. E eu vou além, não somente entre os colaboradores, mas os personagens externos, né, que fazem parte do ecossistema, eles devem perceber isso também. Então todos aqueles stakeholders, as pessoas que estão, né, as partes interessadas, seja o meu fornecedor, né, talvez o meu concorrente, todos eles têm que ver também. Então isso foi disseminado em toda a cadeia produtiva também,
né? Então eu tenho que analisar, como disse no início, a inovação como uma estratégia. Ele tem que fazer parte do meu planejamento estratégico. Isso é básico. Seja uma inovação muito avançada ou não, eu tenho que criar. Talvez você só vendeu aí ao longo dos 30 anos, como nós atendemos muitos empresários, somente, né, de porta em porta. Ou talvez você tinha um lugar físico ali, né, uma fachadinha bonita e tal, e você tinha um ponto ali de referência. Agora você vai, o seu faturamento aumentou tanto que você está vendendo mais online, por exemplo, do que, né, num espaço físico ou de porta em porta. Então é interessante que a gente possa acompanhar toda essa evolução também, tá? E a inovação tem que ser então vista como uma estratégia. A inovação tem que ser sempre algo novo, uma mudança, né? A questão de parcerias, então uma coisa que os orientais falam muito, né? Ninguém consegue crescer sozinho, né? Sempre nós precisamos de parceiros, precisamos compartilhar, né? Então esse Lin Kim, que escreveu sobre a história da Coreia quando houve o crescimento, ele falou muito essa questão de parcerias, de fechar a princípio as fronteiras e depois, num segundo momento do seu planejamento, aí sim criar parcerias com, né, empresas fortes, empresas que poderiam, e ele até relata, né, num livro que nós vamos citar no final, ele relata ali que havia parcerias até entre concorrentes, tá? Então até o próprio concorrente era um parceiro dele também nessa busca incessante de inovação para algumas empresas, tá? A estruturação eu tenho que então, né, não que agora eu vou mudar toda a minha estrutura organizacional, vou mudar os equipamentos, tudo mais, aí eu vou ser inovador, não. Não basta só isso. Então a estrutura aqui, quando eu falo de estruturação, nós estamos falando até daquilo que você falou, das competências, né, das pessoas, né, dos nossos colaboradores, a capacitação deles, né, o processo de gestão da inovação. Então aí cria-se todo um processo, né, onde tudo esteja bem alinhado, né, desde a pessoa que tem um trabalho mais operacional dentro de uma empresa até uma pessoa que tem um cargo mais elevado, talvez um diretor, ou talvez o próprio, né, o dono mesmo da empresa. Então o processo de gestão de inovação ele tem que estar em todos, né, em todos os cargos, em todas as funções, todas as células aí. A busca incessante, né, da capacitação, a capacidade de inovar. Então a capacidade de inovar, né, ela ocorre, ela decorre do que? De uma busca incessante do aprendizado, né, do aprendizado contínuo. Então buscar sempre estar se atualizando no mercado, buscar sempre analisar, fazer os benchmarks da vida, né? Ou seja, analisar o que a concorrência está fazendo para que eu possa fazer melhor em cima disso. Então, todas essas questões de capacitação também é importante para que a gente possa ter uma inovação, uma estrutura de inovação mais sustentável dentro da empresa, independente do tipo. Tá? E o acompanhamento, que são as métricas, né? Como que eu vou acompanhar isso? Como que eu sei que eu posso ter implantado vários tipos de inovação dentro da empresa, seja de marketing, de produto, serviço, seja organizacional ou seja de processo, mas eu não sei se está dando resultado ou não. Então eu preciso de acompanhar, tenho que ter métricas para isso, para saber se está dando certo ou não. Tá? Então esse é o rumo da empresa inovadora. Essa é a trajetória que nós temos que seguir. Aí prosseguindo, nós temos... Mas Fabiano, tudo bem, eu tenho tudo isso, eu tenho que analisar, mas como que eu começo de fato? Né? Antes de falar isso, eu quero destacar aqui um ponto interessante, né, que esse próprio Kim, ele falava o seguinte: gente, na crise, como o Adriano começou a nossa palestra falando da crise, né, puxou um gancho aí falando, ó, nós estamos no período de crise e nós temos que vender mais. Para vender mais, a inovação é uma alternativa, a criatividade, uma alternativa para que a gente possa vender mais, para que a gente possa pelo menos superar esse momento desfavorável. E aí o Kim ele diz o seguinte, que toda crise, né, para eles, para os orientais, eles veem como dois ideogramas, né? Então o primeiro ideograma se fala da questão de perigo, alerta, e o segundo fala do que? Fala da questão de oportunidade. Ou seja, reflete a questão da oportunidade. Ou seja, o primeiro falou alerta, perigo. E o segundo, a partir desse perigo eu passo a pensar mais, eu passo a refletir e eu saio, entre aspas, da minha zona de conforto e passo a buscar então essa questão de
oportunidades. Então, eu sei que muitos de vocês, só nessa ilustração, saíram talvez da zona de conforto, né, de tipo, eu só quero esperar o meu cliente aqui atrás do balcão, e começaram a buscar capacitação. Estão aí, né, poderiam estar fazendo outra coisa, assistindo novela, fazendo qualquer outro tipo de atividade, mas estão aí se capacitando, buscando essa oportunidade de fato que nós, né, como Sebrae, estamos oferecendo a vocês. Bom, então, como começar? Eu desenvolvo então um plano de negócio. Esse planejamento pode, né, ter um prazo. Eu posso trabalhar, dependendo do tipo de segmento, tem um certo prazo. Posso ser de médio prazo ou longo prazo, né, de 1 ano, ou posso trabalhar com 5, 10 anos. Tá? Vou fazer um estudo de mercado, vou analisar muito bem então, ou ajustar, talvez você já tenha, eu posso ajustar então, né, o perfil do meu cliente, que querendo ou não, com todo esse avanço da tecnologia, toda essa questão de inovação, das startups da vida hoje, que nós estamos vivenciando esse período que aparentemente não é uma moda, é uma coisa que veio para ficar mesmo com essa nova geração, né, esse novo comportamento do consumidor. A gente tem que analisar o perfil do cliente também, ele está mudando ao longo do tempo. Né? Com toda essa tecnologia, hoje eu queria uma coisa, amanhã já estou querendo outra. Então, talvez eu não faça mais parte do seu público, ou faço parte do seu público com outros, né, outro tipo de comportamento, outro tipo de reação. E eu tenho que analisar isso. Né? No estudo de mercado, tenho que verificar os meus concorrentes. Talvez o meu concorrente que era indireto, ou nunca, né, pensei que ele seria meu concorrente, ele passa a ser meu concorrente. Né? Por conta de toda a diversidade aí do seu mix de produto. E a questão também dos parceiros, fornecedores. Eu falo fornecedor numa linguagem mais tradicional, mas, né, o Adriano sabe muito bem que são parceiros hoje. Né? Quais são os nossos parceiros? Né? Quem pode ser o nosso parceiro dentro desse projeto de inovação? Né? Trabalhando dentro de um planejamento estratégico ou dentro de um plano de negócio. Né? O terceiro ponto é avaliar os produtos, as divulgações, os processos da empresa e a cultura da empresa. Quando nós falamos de trabalhar uma questão inovação ou inovativa, uma ação inovativa, nós estamos pensando em mudança de cultura também. Nós estamos mudando muitas coisas que talvez ali, nós sabemos que muitas micro e pequenas empresas, né, no Brasil são familiares. E a gente vê que isso, querendo ou não, é difícil de ser mudado. Há pouco nós estávamos atendendo um empresário, é uma empresa familiar também, que tem, né, tem um grande potencial de crescimento, e na verdade eles estão crescendo, não tem sofrido tanto na crise, mas a questão cultural deles, né, tem feito, tem limitado eles dentro do segmento que eles estão. Então é interessante que a inovação ela vem para alterar isso também. Tá? Então nós temos que mudar a cultura, muitas das vezes, mudar rotinas, né? O clima organizacional pode ser outro, talvez, né? Não trabalhar, é uma coisa que a gente vê muito dentro da gestão, a troca de gestão vertical hoje, né? Puxando o gancho daquilo que o próprio Adriano falou lá, né? De pessoas, colaboradores, muitas empresas, né, principalmente de serviço, elas têm adotado a gestão horizontal ao invés do vertical, né, de uma forma hierarquizada, tradicional. Então essa gestão horizontal tem facilitado mais a interatividade, a flexibilidade e feito com que as pessoas trabalhassem mais, né, fazendo com que as pessoas tenham mais autonomia e tenham mais responsabilidade sobre a tomada de decisões. Isso em inovação é muita coisa, precisamos disso também. Tá? E para a gente fechar aqui, busque parcerias com empresas e instituições vinculadas à inovação tecnológica. Eu coloquei tecnológica, mas pode ser apenas ao fomento de inovação. O próprio Sebrae está aí. Né? Nós temos Fiesp, nós temos aí órgãos, talvez científicos, o FINEP, né? CNPq, FAPESP, nós temos próprio órgãos né, na área de financiamento, o Desenvolve São Paulo, né, que é o Banco de Fomento do Estado de São Paulo, o BNDES. Nós temos N instituições, né, a Startup Brasil, por exemplo, que trabalham todas no ramo de startup ou no ramo de inovação. Seja ela uma inovação mais complexa e completa ou uma inovação mais simples, talvez que se encaixe ao seu tipo de empreendimento. Então, é interessante que a gente tenha
no nosso ecossistema ou no nosso portfólio ali de parceiros, essas instituições, que a gente mantenha esse network a tal ponto de que isso vá me beneficiar, talvez não a curto prazo agora, mas talvez a longo prazo, quando a empresa tiver outro tipo de estratégia dentro desse planejamento que nós estamos no início. Tá? E aí nós, para tudo isso, feito o planejamento, adotamos que não é simples e é contínuo, enquanto a empresa existe, é demorado também, porque envolve pessoas, envolve cultura. Nós temos o plano de ação, onde nós identificamos a oportunidade, nós buscamos as questões de ação aqui, então vou pegar a setinha novamente, né? Aqui, identificação das oportunidades que nós vamos listar, que tipo de ação que nós vamos fazer, cada ação nós podemos dividir em atividades rotineiras, né? Diversas atividades ou não, dependendo do tipo de ação. Aí nós temos uma forma de metrificar isso, né? A questão de padronizar, na verdade, a data de início, data de conclusão, para que a gente possa verificar dentro de um tempo se a gente está ou não desenvolvendo isso. Recursos necessários, recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros, né? Quem é o responsável, tipo de responsável e aí a ordem de prioridade, né? Nós poderíamos ter N tipos, né, de oportunidades ou ações listadas aí nesse plano de ação. Ok? Basicamente, então, é isso que nós desenvolvemos, e aí o Sebrae ele tem alguns produtos aí que pode estar te ajudando, talvez você que está no início, né, pensando em como desenvolver uma inovação na sua empresa, mas lhe falta talvez criatividade. O Adriano falou muito bem, ele se posicionou quando ele falou assim, olha, o brasileiro é um povo criativo, e realmente é. Né? Eu vejo aquela questão da frase, Adriano, do jeitinho brasileiro, não como um sentido pejorativo. Eu vejo o jeitinho brasileiro como uma forma criativa de dar a volta assim no problema, na dificuldade. E falando de criatividade, nós temos aí então alguns cursos EAD, tá? Então, um curso de criatividade, né, um curso à distância que você faz online, gratuitamente. Nós temos o design na empresa, né? Nós temos inovação, pequenas empresas nas redes sociais e sustentabilidade. O Sebrae está dando suporte aí para o pequeno empresário, para você que está nos assistindo, tá? A estar desenvolvendo a sua empresa. Tá? E sem contar que nós temos as consultorias online também, online ou por telefone. Você pode ligar no 0800 570 0800 e agendar uma consultoria conosco. Tá? Não somente eu, Adriano, mas nós temos mais outros consultores aí, tanto na área jurídica, tanto na área administrativa, financeira, marketing, comércio exterior. Então, vocês têm todo um aparato aí para que vocês desenvolvam uma inovação, seja ela incremental ou uma radical, quem sabe. Então, não há desculpa para que a gente fale, olha, a crise está aí, está batendo a porta, pegando todo mundo. Não, há uma solução e a solução depende de vocês também. E é buscar esse tipo de alternativa, buscar parceiros, buscar se capacitar. Maravilha, Fabiano. Legal aí que você compartilhou, inclusive, algumas soluções que o Sebrae possui para a gente poder se capacitar e buscar informação, é o que você falou, né? Não basta ficar esperando não, tem que botar a mão na massa, né? Então agora a gente vai abrir aqui para as perguntas. Eu já vi que teve algumas pessoas que mandaram algumas dúvidas aí, e aí a gente vai se dividir aqui entre nós para tentar responder, pode ser? Maravilha, então vamos lá. Ó, a primeira pergunta, Fabiano, veio da Alicia Borges. Ela diz assim, né? Qual que é a orientação para capacitar os colaboradores e não perdê-los para o mercado? Caramba, essa daqui é pergunta de prova, hein, Alicia? Essa realmente é difícil, né? A gente sabe muito, né, dentro da área de gestão de pessoas que querendo ou não, e pensando numa cultura mais de inovação, a gente tem uma alta rotatividade, porque o mercado é competitivo. Hoje eu treino meu funcionário muito bem aqui, amanhã ele está indo trabalhar, né, para uma outra empresa, talvez. E a gente sabe que essa nova geração também, né, essa geração Y, geração Z principalmente, é uma geração muito que não tenha comprometimento, mas eles não pensam numa certa, tipo, olha, eu vou ficar nessa empresa, uma estabilidade aqui, e não vou pular para outra, né? Então, respondendo a sua pergunta, Lícia Borges, né? Obrigado pela pergunta aí. É criar um ambiente, né,
é criar um ambiente favorável onde ele se sinta à vontade. Vou usar outras palavras, é como se eu não vá confundir com, né, com um desleixo ou alguma coisa assim, mas é criar um ambiente familiar ali, né, um ambiente onde ele se sinta à vontade ali, fazendo aquilo que ele fazer, fazendo aquilo que foi designado a ele. E também que ele dê, né, que ele faça o que de fato é daquilo, né, da competência dele. Às vezes a gente passa muita atividade, muita coisa assim, pedindo para que as pessoas façam e não é da competência dele, mas a gente, por conta de talvez que eu não precise contratar outra pessoa, porque está muito escasso essa questão e eu não quero aumentar meu custo, eu acabo, né, desmotivando a pessoa e remanejando ele para outro cargo. Então é criar uma cultura, e a cultura não se cria de uma hora para outra, demora muito, criar uma cultura organizacional, e a cultura gera o clima organizacional, tá? Que cria clima favorável, um clima que as pessoas se sintam mais à vontade, até mesmo para poder ter mais responsabilidade sobre a tomada de decisão e sugerir também questões que possam contribuir para uma questão de inovação dentro da empresa. Legal, Fabiano. E eu acho que assim, até como complemento, Lícia, acho que tem alguns pontos que podem ajudar, né? O primeiro deles é você fazer uma boa contratação, né? Quando você seleciona lá o funcionário, ou pelo menos o candidato, e busca informação, tenta identificar qual é a experiência, como é que é o comportamento dele, você já consegue mais ou menos ter uma ideia de quem é esse profissional. Então, muitas vezes a gente contrata errado, a tendência é que esse cara não vai se ajustar muito bem, e aí vai gerar conflito, e aí a chance dele cair fora é muito grande. O segundo existem pessoas, né, a maior parte das pessoas, elas são motivadas por bons desafios. E aí desafios, né, eu não estou dizendo, como o Fabiano bem frisou, desafio não é dar uma meta inatingível ou uma atividade que seja realmente assim bastante chata, digamos, né? Eu sei que a gente não faz, né? Infelizmente a gente não pode fazer só as coisas gostosas, né? A gente tem que fazer coisas chatas também, eu sei muito bem disso. Mas levar bons desafios, acho que ajuda o funcionário a se sentir, inclusive, valorizado. Um outro ponto pode ser oferecer algum tipo de recompensa, né? E aí a gente pensa, pô, mas o salário já não é suficiente. Pois é, não é. Só o salário não é suficiente. Tem pesquisas, inclusive uma das pesquisas do Sebrae está no site do Sebrae, é gratuito, vocês podem avaliar lá, chama Lado A, aliás, deixa eu até verificar aqui, Lado A, Lado B, da mão de obra, e um dos pontos diz lá que é assim, puxa, perguntaram lá para os empreendedores, para os empresários, o que eles acreditam que os funcionários valorizam mais, e perguntaram para os funcionários o que eles valorizam, e as respostas eram totalmente diferentes, né? Então o empresário achava que era só o salário, e o funcionário falava, pô, não, o salário é importante, mas eu tenho outras coisas também, eu quero ser respeitado, eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero, enfim, tem diversos outros pontos. E uma última opção seria você criar uma política digamos assim, por exemplo, você vai oferecer um treinamento, você vai pagar um treinamento, um curso. Poxa, dependendo do montante financeiro que você está investindo, você pode criar um acordo lá e com calma, depois você pode consultar um advogado e coloca lá algum ponto do seguinte sentido. Então, legal, esse curso a empresa vai pagar e durante determinado tempo você tem que ficar vinculado, né, entre aspas, na empresa. Caso contrário, parte desse recurso deveria ser retornado, digamos assim. Mas esse é um ponto bem detalhe, bem específico. Acho que depois com calma você pode conversar com o advogado e verificar se isso é legal ou não. Fabiano, tem um segundo ponto aqui do Marcelo, né? Marcelo Martins da Silva, ele pergunta assim: muitas vezes o funcionário quer primeiro ganhar para depois produzir. E na verdade tem que ser o contrário. Primeiro propôs ser reconhecido, correto? O que você acha disso aí, Fabiano? Qual que é a tua opinião? Bom, Adriano, realmente, a gente vive no mundo, né, onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, pessoas que se tornam cada vez mais imediatistas, né? Então, por exemplo, eu já entrei na empresa já pensando, então, como você mesmo disse, que é interessante eu analisar muito a questão da contratação, porque numa avaliação, né, numa contratação ali, num processo seletivo, a gente avalia duas questões: a questão do objetivo da pessoa, que a pessoa tem como profissional, e o objetivo dela na empresa, né? Será que ela tem esse objetivo? Muitas vezes eu penso muito porque é uma necessidade minha, eu preciso de pagar as contas lá em casa, eu preciso de cuidar, né, da minha família e eu preciso desse. Então muitas das vezes a gente acaba aceitando por uma questão de somente necessidade, e isso não vem muito de encontro com o que de fato eu tenho de conhecimento. Mas primeiro o negócio por exemplo, de eu trabalhar essa questão de ganhar
né, depois eu fazer, é uma coisa que não tem, é fora da realidade. E aí a gente pega principalmente na questão da crise hoje, né? Hoje você não quer, Adriano, trabalhar, então nós temos uma imensa aí de pessoas que estão precisando de trabalhar, né? A questão que nós temos que prezar muito dentro disso, Adriano, né? Essa questão de tipo, primeiro produzir para depois ser reconhecido, nós temos que deixar claro o seguinte, a empresa tem um planejamento, a empresa tem uma organização, né? E quem dita, quem está falando ali, não é uma questão de ditadura e tudo mais, mas quem está falando ali, qual que é o procedimento, o que tem que ser feito, é o dono da empresa, é o dono da empresa que tem a visão do negócio, né? Que sabe qual que é a missão, qual que é a visão e já imputou os valores ali na questão organizacional, na cultura. E aí a pessoa chega, por mais que ela seja muito, extremamente capacitada, que ela seja talvez até elevada ao cargo que ela vai assumir, né, em termos de competência, ela tem que saber que ela está entrando numa empresa, né, e é porque ela precisa ali. Então, nesse caso que o Marcelo Martins, né, da Silva falou assim, primeiro produzir para depois ser reconhecido, é o fato, é isso que tem que ser acontecido, é isso que nós temos que criar, tá? Então, se eu consigo ter uma boa equipe de gestão de pessoas, né, ou talvez uma pequena empresa, que é uma empresa familiar, que todo mundo trabalha lá, né, é mãe, pai, filho, tio, primo, avô. Então, mesmo assim, a gente tem que ter um líder, uma pessoa que possa mostrar que nós temos uma cultura, nós temos um valor a ser seguido, tá? E a questão nós temos que produzir, porque se a gente não produzir primeiro, a gente não tem o faturamento, a gente não tem não chegamos às metas, e querendo ou não, isso de certa forma vai ser prejudicial à empresa, um dia a gente vai ter que cortar custo, e o custo pode ser esse próprio funcionário que quer fazer a questão inversa, né? Que é primeiro conhecido, né? Talvez financeiramente, embora a questão financeira não, né? A gente estuda muito isso na universidade, a questão financeira, o salário mesmo a remuneração não é um fator motivacional, e não deve ser nunca, né? É um fator higiênico, ou seja, é um fator básico, né? Ninguém trabalha de graça, né? Então, o reconhecimento ele tem que vir depois, tá? Ou seja, eu trabalho, depois você vai, e aí, é claro, só fazendo uma ligação que o Adriano falou, nós temos os programas de reconhecimento, né, de benefícios e tudo mais, que isso aí pode motivar num segundo momento. Eu concordo totalmente contigo, Fabiano. Eu acho que toda empresa ela tem início a partir do seu líder, né? Então, e a gente tem a tendência a achar que o problema também sempre está no outro. A gente nunca erra. Então, um ponto que você frisou aí que eu acho que é bem legal, Fabiano, você falou assim, muitas vezes tem que estar clara a regra ali da empresa, né? Porque o que acontece? Se a regra não está muito clara, não foi colocada de forma transparente pelo líder, pelo empresário, o funcionário ele vai achar que, eu já cumpri a minha função. Mas aí do outro lado, o líder vai falar, não, ele não cumpriu, mas puramente por um problema de comunicação, né? Então, acho que esse é um ponto para se pensar bastante, né? Aí a Alicia, desculpa, ela até colocou, a preocupação é capacitar ele sair da empresa, né? Perder tempo. Puxa, de fato, pode acontecer, né? E a gente está no mercado aí que tem essa flexibilidade e faz parte. Assim como a gente também pode conquistar aí um bom profissional de uma outra empresa, né? Mas, bom, revejam tudo isso, acho que pode ser interessante. O Antônio Carlos, ele faz a seguinte pergunta: qual que é a melhor forma de quebrar resistências internas contra a inovação por parte dos próprios gestores responsáveis, né? Excelente pergunta, né, Fabiano? O que você acha que a gente pode dar aí para evitar essas resistências internas? Bom, é uma pergunta também, né, Adriano? Bem de prova. Bem de prova mesmo, né? Que a gente sabe que os próprios gestores, as pessoas que estão à frente das equipes, eles têm uma certa resistência. Eu acho que o primeiro passo aí, né, do proprietário, do diretor talvez, né, da empresa, é rever o seu planejamento. Né, porque se no planejamento no próprio planejamento que eu coloquei, eu tenho os gestores que eles vão contra, né, uma ação de inovação, por exemplo, eu tenho que começar a rever aqui. Bom, eles sabem qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores, eles sabem quais são as nossas ações, né? Sabe todo o traçado, o cronograma, tudo, e mesmo assim eles têm resistência. Então, quer dizer, eu estou falando de uma empresa que basicamente está
planejando, né? O penúltimo slide que nós passamos aqui foi basicamente isso. Para que eu possa fazer uma ação de inovação, eu tenho que planejar. Então, no ato do planejamento, que é lá colocar no papel, por exemplo, eu estou colocando os responsáveis, as pessoas que vão participar dessa ação daqui para frente. As pessoas que vão abraçar a ideia e falar assim, ó, eu estou contigo e nós vamos inovar. A empresa hoje fatura X, daqui a um tempo nós estamos faturando 5X, né, por conta de uma ação de inovação. Então, quer dizer, se os gestores, né, num segundo momento, eles falam, olha, a gente tem uma certa resistência, tal, alguma coisa no planejamento em algum momento não foi bem planejado, né, não foi colocado ali, ou talvez, né, alguém omitiu por conta de que precisa do serviço e olha, né, e tem alguma certa resistência. Então, no ato do planejamento, né, que nós falamos da estruturação, que basicamente a gente colocou que é o ponto mediano ali, né, do rumo à empresa inovadora, é trabalhar essa questão de tipo, vamos deixar bem claro, né, os prós e os contras, né, de uma ação inovadora e também quais são as nossas deficiências, né? Ninguém precisa ser bom em tudo, mas ele tem que entender um pouquinho de todos os processos ali, mesmo porque ele faz parte da empresa, ele é parte integrante. Então ele tem que analisar tudo isso. Aí eu vou passar a analisar e eu vou falar, olha, Adriano, eu tenho uma dificuldade aqui porque a inovação que você está implantando, eu tenho uma dificuldade na parte tecnológica. Eu não entendo muito de computação, não entendo muito, né? Para mim é muito obscuro isso. Então, quer dizer, eu deixo claro e dentro do processo eu posso fazer que é o penúltimo ponto lá, a questão da capacitação. Então, vamos lá, Fabiano, a gente vai fazer uma capacitação contigo, você tem interesse em continuar na empresa, você tem uma família, você depende do emprego também, e a empresa depende de uma inovação. Então, nós dependemos de você, nós queremos implantar inovação e você vai fazer parte. Então, trabalhar essa questão do planejamento. Porém, é até interessante também que às vezes, mesmo planejando e tudo mais, pode ocorrer lá na frente essa questão de que o gestor ele possa mudar de ideia ou possa acontecer alguns gaps né, que talvez ele não imaginava que fosse assim, né? E aí é a questão que nós falamos, é uma pergunta uma resposta, tá, Antônio Carlos, que eu faço com uma pergunta, né? Até que ponto vale a pena eu manter um determinado funcionário que vai me barrar no crescimento da empresa também. Então eu tenho que analisar isso, né? É a empresa que tem tantos funcionários ou é um funcionário que eu tenho que priorizar, né? Então aí é uma questão de reflexão para a gente. Legal. E eu acho também, Fabiano, para complementar, que assim, de fato todos nós somos seres humanos, a gente tem resistência, sim, claro, né? A gente não pode achar que o problema sempre são os outros, né? Mas a resistência, ela vem por conta do inesperado, né? Assim, inovar é um risco, porque pode dar errado, com certeza. O risco ele aumenta, claro, mas pode ser que a recompensa seja maior. E quando a gente verifica uma situação de resistência nas pessoas, certamente essas pessoas estão com medo da incerteza, né? O medo do novo, o medo de alguma coisa. Então tem que entender. Por que as pessoas estão com medo e elas resistem à mudança? Será que ela tem medo porque ela acha que a empresa vai punir ela? Pode ser que ela esteja pensando isso. Será que ela tem medo de errar e sentir que ela vai ser exposta ao ridículo perante os demais colaboradores, ao chefe e tudo mais? Pode ser que isso também esteja acontecendo. Será que a cultura da empresa tá pautada no fazer aquele trabalho continuamente sem mudar? Será que a empresa colocou metas que se conflitam entre si e aí o cara fica com medo de inovar porque aí ele não vai bater a meta dele ou a outra meta não vai cruzar? Então é uma reflexão, Antônio Carlos, que tem que ser feito, porque assim, as pessoas elas não resistem simplesmente porque elas, não quero fazer, vou resistir. Ela resiste porque ela está com medo de alguma coisa. Tudo bem, a mudança ela traz medo, né? Se você se programou hoje para sair de casa e fazer um caminho, e aí chegou lá, a estrada estava fechada, você teve que fazer um outro caminho que você não conhecia, vai bater o medo. Você fala, caramba, será que eu vou chegar? Será que esse caminho é seguro ou não? Normal que exista resistência. O importante acho que é tentar identificar o porquê as pessoas estão com essa resistência, com esse medo e tentar atuar nisso, né? Mas legal. Bom, vamos lá. Aqui quem foi que aqui o Marcelo Martins da Silva disse que ele se cadastrou, né? Cadastrou a empresa dele no programa ALI, que é o Programa Agente Local de Inovação, que é uma parceria do Sebrae com o CNPq. Ele está com uma grande esperança de vencer essa crise no país em busca de inovações. Poxa, Marcelo, acho que você adotou o primeiro passo, que é o primeiro reconhecer que é necessário ter ajuda, né? Nós não somos
não vivemos isoladamente, não somos ilhas, né, autossuficientes, a gente precisa de ajuda, buscar ajuda mesmo, ouvir a opinião de outras pessoas, deixar com que um outro profissional possa trazer uma visão diferente. Acho que você está no passo corretíssimo, Marcelo. O primeiro ponto é esse mesmo, é cutucar ali, tentar identificar em que ponto que a gente pode ajustar, né? Bom, tem algumas outras perguntas aqui, mas eu queria uma pergunta aí, Fabiano, que todo mundo deve estar pensando, você já falou, né? Em alguns momentos a gente ficou aqui, né, pensando em tudo isso, mas muitas vezes a gente pensa assim, pô, inovação é aquela mudança muito grande, tecnologia, é grana pra caramba, e não é bem assim como você mesmo falou, né? Então, por exemplo, puxa, será que o fato de eu implantar uma mudança no atendimento, lá no meu dia a dia, redu... Oh, caiu a conexão? Alô? Pessoal, então tá bom. A conexão tinha caído, só a conexão do Fabiano, daqui ele tá de volta. Mas, bom, então o que eu ia comentar com o Fabiano era justamente de que a inovação ela não é aquela coisa muito tecnológica, muito grande, né, Fabiano? Então, assim, por exemplo, eu fiquei pensando, puxa, o fato de você mudar o atendimento lá no dia a dia, se eu tenho um restaurante, uma loja, e eu vou adotar uma mudança lá no atendimento, que torne o atendimento um pouco mais rápido, mais leve, ou atender pelo WhatsApp, facilitar a vida, isso pode ser considerado inovação. Quando é que é uma inovação ou quando não é uma inovação, Fabiano? E, aliás, essas são algumas possíveis ideias para se colocar na prática no dia a dia? Fabiano, acho que a sua voz ainda não está saindo. Dá uma olhadinha aí. Bom, ok? Agora sim. Beleza? Manda bala. Bom, até na inovação, puxando o gancho que você falou, né? Inovação tem risco, né? Nós estamos fazendo uma forma inovadora aqui de palestra, tem um risco, o risco da conexão cair, alguma coisa assim. Bom, mas tá tudo certo aqui, voltou a conexão. Então, voltando à pergunta que você fez aí, tá? A inovação pode ser incremental, pode ter pequenas mudanças e nós podemos ver aí, como você citou, o próprio WhatsApp, né? Eu vou utilizar o WhatsApp, por exemplo, como forma de atendimento, né? Então eu estou utilizando, como nós citamos o próprio Facebook, a pessoa prefere falar lá em inbox, né? Do que pegar e postar alguma coisa lá ou pegar o telefone que está ali no sobre a empresa e ligar. Então, todas essas, não digo só tecnologias, elas vêm agregar cada vez mais valor. Então, o que agrega valor e tem uma forma uma forma nova, né, pequena ou grande, né, pode ser incremental, uma radical, ela vem de fato ser uma inovação na empresa. Para nós, micro e pequenas empresas, nós estamos falando, né, para o público hoje do Sebrae, de fato, as inovações elas acontecem, às vezes até mesmo sem o empresário, o empreendedor, ele ter noção disso, né? Então hoje a gente já pode saber, a gente pode entender que a inovação ela constantemente está acontecendo nos nossos players, em volta da gente, e às vezes até eu estou praticando um tipo de inovação também, tá? Então, é interessante, por exemplo, vou pegar mais um exemplo, né, que é um commodity, né? A gente pega o commodity lá, o café. O café, o que eu posso inovar em cima do café? Né? Eu poderia falar, pô, o café eu vou vender, o café preto lá, o expresso, né? O café simples ali, pô. Mas aí vem aí o Starbucks, por exemplo, e ele inovou muito em cima do café. Olha a forma que se serve, né, a própria questão do café. Nós temos o café com chantilly, café branco, café preto, café quente, gelado, né? Então nós temos com copo grande, o pequeno, numa xícara, né? Então até o formato, né, do ambiente, tudo isso é inovador. Trata-se de uma economia criativa, trata-se de uma questão que não deixa de ser inovação. Tá? Então a inovação não necessariamente, né, para você empresário, empreendedor que está nos assistindo aí, não necessariamente que eu precise de envolver tecnologia. Talvez por ser uma coisa, talvez um investimento um pouco alto, muitos falam, eu não vou conseguir inovar. Tá? Mas mesmo no mais básico, mais simples, até o mais avançado, tudo tem um risco, como o Adriano mesmo disse, né? Tudo vai ter um risco e esse risco a gente tem que saber calcular muito bem, a gente tem que trabalhar muito bem esse risco a partir de um planejamento, né? Porque o planejamento nada mais é que provisionar, né? Verificar, analisar o que pode acontecer, até para que a gente possa ter os planos A, B, C, D, né? Outras alternativas de saída.
Legal, legal, Fabiano. E acho que isso daí responde a última pergunta aqui da Luciana, né? Antes da gente encerrar, mas tem alguns recadinhos, não vou embora ainda não, né? A Luciana falou assim, quais são os processos dentro da própria empresa que podem ser realizados para minimizar impactos, quebrar paradigmas e facilitar a implantação junto aos colaboradores. Eu acho que o Fabiano já é o que ele está comentando, né? Tudo passa a partir primeiro, de planejar, né? Prever tudo que pode acontecer, né? Na verdade, é prever os possíveis erros e acertos, as situações que podem acontecer. Que é o primeiro ponto de tudo, não basta simplesmente falar, pô, pessoal, galera, agora, vamos começar a inovar, né? Não é bem, infelizmente não é bem assim. Se fosse assim, seria até divertido, mas não é assim que funcionam as coisas, né? Então, acho que planejar é o primeiro ponto. O segundo é comunicação muito clara, muito transparente, de preferência visível para todo mundo, né? Para que não dê aquela chance do cara falar, pô, mas eu não sabia, caramba, mas como assim, né? Então acho que é muito, muito comum a gente perceber aqui, né, Fabiano, quando a gente atende cliente, o pessoal comentando a gente percebe com clareza que existe falha de comunicação, né? As pessoas não se conversam entre si, criam problemas, e os problemas eles acabam sendo arrastados para todos os processos dentro da empresa, né? Então, acho que o Fabiano falou, matou a pau quando ele fala de planejamento, acho que esse é o primeiro ponto, né? Primeiro e mais importante. Bom, pessoal, a gente está encaminhando para o final, já são 7h10, né? Antes de encerrar, eu queria dar alguns recadinhos. O primeiro deles existe uma pesquisa de satisfação que está aqui nas notas, em cima do bate-papo, vocês podem verificar que existe um link. Por favor, copiem esse link e levem até o Google Chrome de vocês, Internet Explorer, Firefox, ou seja lá o que navegador que vocês estejam usando. Coloquem lá suas impressões, por favor, ajudem a gente a melhorar esse serviço. Tragam todas as observações, críticas, elogios, o que vocês quiserem, por favor, a gente vai agradecer bastante, né? Segunda dica que eu queria comentar, assim, tanto o Fabiano quanto eu, nós fazemos parte de uma equipe de consultoria especializada à distância. Nós atendemos pela web, por um sistema como esse que a gente está utilizando, ou por telefone, é um serviço de 1 hora, gratuito. Você tirar dúvidas sobre administração, finanças, marketing, jurídico e comércio exterior, então não perde chance não. A gente sabe que a gente está numa situação complicada aí, vamos buscar ajuda. Se é de graça, está disponível e tem consultores capacitados, acho que a gente tem que aproveitar a chance, né? Terceira dica, a gente tem mais uma programação de palestras já aí para as próximas semanas. Por favor, verifiquem lá no site, a próxima é dia 25 de abril, é uma segunda-feira, 7h30 da noite, né, às 19h30. Vai ser sobre boas práticas de marketing para aprimorar a sua loja virtual. E lá no dia 27, que é na mesma semana, quarta-feira, uma outra sobre o Dia das Mães, como que a gente pode se preparar para ampliar vendas, para conquistar mais os nossos clientes, né? Bom, Fabiano, eu queria te agradecer aí novamente por compartilhar o teu conhecimento, trazer os exemplos, um pouco do que você vem estudando, né? Eu sei que você tem estudado bastante sobre esse assunto. Obrigado aí pela participação, pela parceria. Ok, eu que agradeço, Adriano, pela parceria aí. E antes de terminar aqui, Adriano, não sei se você me permite, a gente fazer um desafio aqui para os empreendedores, para todo mundo que está aí, empreendedor, para o empresário. Posso participar do desafio também ou não? Vamos participar, eu acredito que nós vamos participar desse desafio. Então, eu acredito. Tá? Então nós temos várias pessoas aí comentando, tal, né? E nós temos, só para fechar aqui, nós temos esses livros, tá? Essa apresentação vai para vocês, né? Tudo em formato PDF, para que vocês possam acompanhar, reler, relembrar alguns conceitos que nós falamos, tá? Então o Manual de Oslo nós temos aí, que uma questão interessante, o plano de negócios com o modelo Canvas, que é uma questão mais inovativa, e aprendizagem e inovação organizacional. Aquela questão da crise, que é um perigo, mais oportunidade de LinkedIn, né, está dentro desse livro de Fleury e Fleury, né, que são professores da USP. Agora o desafio é o seguinte, Adriano, vamos lá. Eu vou desafiar todos que estão aí assistindo, acompanhando a palestra, a fazer um curso, né, EAD, um curso que talvez esteja listado ali, que nós passamos, tá? Daquele que você talvez não tem tanto conhecimento, que você busque algo que você possa inovar na sua empresa de fato, a partir do que vocês captaram de conhecimento nesses cursos, tá? E aquilo que você tiver dúvida no que você quer inovar, seja no marketing, no produto, no serviço, seja na organização, seja nos processos, talvez, você procure a gente
no 0800 570 0800, né? Não, a gente que eu digo, não eu, o Adriano, mas toda a equipe de consultores aqui, para uma consultoria remota, para que a gente possa analisar o que de fato você quer fazer, o que você quer implantar, se você já está implantando, né, se precisa de dar algum tipo de continuidade. E aí por isso que eu falei, Adriano, talvez a gente vá participar também junto aí com um dos nossos amigos consultores aqui, porque eles vão, né, eu acredito que muitos vão topar esse desafio. O brasileiro gosta muito disso, né, de desafio, e esse desafio, é claro, para correr menos risco, estamos aí para ajudar, né, a agregar mais valor à sua empresa, à sua marca. Ok, pessoal, muito obrigado, agradeço a participação de todos aí, vocês fizeram ótimas perguntas, ótimas considerações aí também, tá? E agradeço também de novo aí o Adriano pela parceria. Um abraço. Valeu, Fabiano. Então, ó, tá aceito o desafio, já estou dando uma olhada aqui na listagem. Eu acho que eu vou fazer algum curso voltado para finanças e administração, que são pontos aí que eu acho que eu preciso melhorar. Então, vou fazer, e a hora que eu tiver dúvida, eu vou aí até você tirar as dúvidas todas, né? Que isso. Mas legal, então ótimo desafio, acho que todo mundo podia se colocar um desafio como esse e já começar a inovar desde já, né? Não deixar para amanhã não, começando agora mesmo. Mas então, legal, Fabiano, obrigado aí pela parceria, obrigado a todos que participaram, fiquem atentos aí a todos os serviços que o Sebrae oferece. E como o Fabiano falou, 0800 570 0800, teve dúvida lá no desafio que o Fabiano propôs pra gente, liga pra gente, marca lá uma consultoria, a gente troca mais figurinhas e a gente evolui todos juntos, inovando sempre, tá bom? Pessoal, obrigado, uma boa noite e sucesso e bastante inovação para todo mundo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.